Tito, capítulo 2. Amém? Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina, quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem seus maridos e a seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas a seus próprios maridos, para que a palavra de Deus não seja difamada. Quanto aos moços, de igual modo, exorta-os para que em todas as coisas sejam criteriosos. Torna-te pessoalmente padrão de boas obras. No ensino, mostra integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. Quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes aos seus próprios senhores, dando-lhes motivo de satisfação. Não sejam respondões, não furtem, pelo contrário, deem prova de toda a fidelidade, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Vamos ler juntos esse versículo? Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Dize estas coisas, exorta e repreende também com toda a autoridade, ninguém te despreza. Temos Paulo exortando um jovem pastor como conduzir o seu ministério pastoral. E é interessante essa passagem porque ela é muito prática. Paulo ele se preocupa em dar detalhes de como a igreja deveria viver, como os crentes deveriam agir. Ele fala para os idosos, ele fala para as idosas, ele fala para as mulheres, ele fala para os homens, ele fala para os jovens, ele fala para os servos. Mas o que chamou minha atenção ao estudar esse texto é o fato de que o centro de tudo isso aí, o centro de uma boa vida, de uma boa maneira de proceder, de um bom procedimento, é puramente doutrinário. E está no versículo 11. Como que nós podemos viver a vida que agrada a Deus? Essa é uma pergunta que nos fazemos nessa hora. Como podemos ser a igreja de Jesus Cristo, que testemunha do amor de Cristo, que fala aos seus vizinhos com a autoridade de que Cristo está vivo? Como podemos ser uma igreja que está sempre renovada na autoridade espiritual que Deus tem nos dado? E eu acho tremendo ver que Paulo coloca
ponto-chave aqui, olha. Depois que ele exorta cada grupo desse, ele destaca o papel da graça de Deus. A graça de Deus. A graça de Deus, queridos, portanto, não é um conceito racional, um conceito abstrato, teológico, um conceito muito complicado, um conceito que fica muito na abstração. São palavras que foram colocadas no compêndio de teologia por algum monge há 500 anos atrás, ou outros teólogos que surgiram depois dele. Não. A graça de Deus é algo vivo, é algo experimental, é algo poderoso, porque revela o aspecto do próprio Deus, do ser de Deus. E Deus revelou esta graça. Ela é salvadora. Não é por meio da graça? Não é por meio da graça que somos salvos? Ela é salvadora. Embora aqui nós possamos ver todos os homens, temos que tomar um cuidado com esse texto, para não falarmos de um universalismo, né? Se a graça de Deus foi revelada salvadora a todos os homens, significa que Paulo está dizendo que todos os homens serão salvos? Não. Temos que tomar cuidado. A maneira correta de olharmos para esse texto, respeitando aqui o seu entorno, ou os versículos que seguem antes e depois, e também respeitando o restante das Escrituras, é de que esses todos aqui que Paulo está se referindo, são todos como ele colocou antes: homens, idosos, mulheres, né? Jovens, escravos, todos, não há distinção. Gregos, judeus, bárbaros, livres, escravos. Esta graça de Deus foi manifestada para a humanidade. É isso que Paulo está querendo dizer. Deus revelou, Deus trouxe este conhecimento, Deus trouxe esta verdade à luz. Nós não poderíamos produzir isso de nós mesmos. Por isso que a graça não é um conceito teológico abstrato, realizado e produzido por um grande e inteligente homem, que conhecia profundamente o hebraico e o grego. Não. A graça de Deus é uma ação sobrenatural, amorosa, de Deus, para uma humanidade corrupta e afastada de Deus. Por isso eu fiquei muito animado quando li esse texto. E quando eu pensei em vocês. Porque a nossa vida cristã, ela é uma consequência desta graça de Deus, que nos salvou. Recebemos pela fé a salvação. Fomos regenerados por Cristo. É uma obra de Deus, uma obra que você e eu, nós não queríamos, nós não desejávamos isso, nós estávamos seguindo nossos próprios caminhos, mas Deus, na sua misericórdia, na sua bondade, nos encontrou, nos chamou, e quando Deus chama, ninguém resiste. Amém? Sua graça se manifestou salvadora a todos os homens. Entender o que é essa salvação, que a Bíblia tanto nos fala, e que nós entendemos muito pouco, porque nós achamos que a santificação é um esforço meu para ser uma pessoa melhor, para ganhar um favor diante de Deus, para fazer um ponto, e quem sabe ser salvo, e quem sabe
ser um bom membro de igreja. E quem sabe ser instrumento nas mãos de Deus. Não. E é interessante, mesmo dentro das igrejas consideradas reformadas, que têm a palavra de Deus, estão estudando a palavra de Deus, encontramos pessoas que têm essa mentalidade em relação à sua salvação. E na santificação ela tem que fazer um grande esforço para agradar a Deus. Meu pastor, que é isso? Você está dizendo então que a gente não tem que agradar a Deus? Não. Eu não estou dizendo que você e eu não devemos buscar viver uma vida que agrade ao Senhor. Mas o que o texto nos mostra, que Paulo está exortando aquele pastor, jovem pastor, e exortando aquelas pessoas, é que elas só podem se tornar pessoas sensatas, sadias na fé. Olha como devem ser os idosos. Não tem nenhum idoso aqui não, né? Tem não. Eu acho que quem tem mais cabelo branco aqui sou eu, depois o pastor Roberto. Tem um irmão que está balançando a cabeça aqui também, tem um fiozinho branco, né? Mas é novinho, é novinho. Mas a igreja ainda não tem, pelo menos aqui presente, talvez esteja em casa. Mas olha o que fala, como é que deveria ser um idoso fiel a Deus? Olha o texto. Olha o texto. Um homem temperante, ou seja, equilibrado. Lembra do vidro temperado? Né? Ele tem aquela medida certa, né? Respeitável. Uma coisa é você ser respeitador e outra coisa é você ser respeitável. Ou seja, o idoso crente tem que ser alguém que vive de tal forma que as pessoas respeitem. Infelizmente nós temos visto muito falta de respeito para com os nossos idosos. Não é? E às vezes os próprios idosos não estão se dando ao respeito. Mas isso aqui não pode ser uma tentativa minha ou sua de melhorarmos. Isso tem que vir por esta ação da graça de Deus, que já se manifestou Salvador em minha vida, me salvou, me regenerou, me justificou, e agora estou no processo da glorificação. Sadio na fé, alguém que já foi experimentado, alguém que já tem experiência, alguém que é capaz de pegar alguém mais novo e doutrinar. O idoso, ele deve ser aquele que é exemplo, aquele que é um baluarte da verdade. Mas infelizmente nós não temos visto isso hoje. As pessoas não querem saber dos idosos. E às vezes os idosos não querem esse papel de serem sadios na fé, de ser esse referencial. O que está acontecendo? Sabe o que está acontecendo? Essa nova geração, essa nova sociedade que nós estamos vivendo, valoriza o novo. Não é verdade? Aquilo que é o mais recente. Esse valor é distorcido. Antigamente se valorizava o mais antigo. Hoje se valoriza o mais recente. Isso foi não só na questão dos objetos. Se você tem um celular, você quer o mais novo, não é? O de linha, o top de linha. Só que essa mentalidade também entrou nos relacionamentos. Aí é marido que não quer mais a mulher, né? Já está nos 40, não quer mais a mulher de 40, quer uma mulher de 20. É pecado. Ou a esposa hoje também não quer, né? Porque o marido chega nos 40, aí relaxa e vai ficando mais daquele jeito. Aí a mulher, não quero um de 20, quero um de 30, porque hoje está tal qual. É lá e lô.
Não pode. Não pode. Os idosos na igreja, não é que 40 é idoso não, viu? 40 é o novo 30 de hoje. Mas o idoso, ele precisa ser essa pessoa referência na igreja, na sociedade onde ele vive. E nós não temos visto mais isso. E as mulheres, também idosas, como elas devem se comportar? Qual deve ser o perfil dessa mulher idosa na igreja de Cristo? Sérias no procedimento delas. Não quer dizer carrancuda, sisuda, né, bicuda. O povo hoje vai tirar foto, vai tirar selfie, faz assim. Não sei para quê, não entendi a lógica não. Mas a mulher de Deus, a idosa, né? Essa mulher de Deus, ela não pode ser uma pessoa sisuda. Ela tem que ser séria, sem cera, sem falsidade, sem ser falciane. Conhece as falciane da vida? As falciane vocês conhecem, né? Uma mulher de Deus não pode ser falciane, tem que ser sincera, tem que ser verdadeira. Não caluniadora. Fala mentira a respeito dos outros, né? Contando um conto, aumenta um ponto. Tem que parar de falar mal. Não pode ficar falando isso. Isso é uma coisa séria. Isso é muito comum na sociedade, era muito comum na sociedade daquela época. Isso é muito comum no coração que não tem Deus. Isso é muito comum hoje. Na nossa sociedade isso é muito comum. Mas no nosso meio, isso não pode se tornar comum. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos nós, educando-nos. A graça de Deus está nos educando para vivermos essa salvação que já é nossa em Cristo Jesus. Então a mulher idosa precisa ser séria no seu procedimento, não caluniadora, não escravizada a muito vinho, ou seja, não pode ser uma pessoa que se embriaga, uma pessoa que bebe, que devassa, né? Não pode ser devassa. E o homem também não pode, não é só a mulher não. Sejam mestras do bem, ou seja, elas devem ser aquelas pessoas que promovem o bem. Tem uma palavra pacificadora, uma palavra, né, conciliadora, quando há uma confusão. É tão bom quando de repente você está numa crise, seja na família, seja na igreja, e aí levanta alguém, geralmente de cabelos brancos e, né, mais tempo de caminhada de vida, e fala assim: meus irmãos, o que é isso que nós estamos fazendo? E aí é como se o bálsamo de Deus viesse sobre a família ou viesse sobre a igreja. Eu vi isso numa das nossas igrejas aqui em Montes Claros, na segunda igreja. Tem uma mulher lá, não vou falar o nome dela, algumas pessoas conhecem, que ela é essa mulher de referência lá. Não estou dizendo que ela é perfeita não, ela é tão pecadora quanto nós. Mas Deus tem usado essa mulher, né, trazendo um certo bálsamo, um certo equilíbrio. Tem coisas até da igreja mesmo, do dia a dia da igreja. Nós precisamos de mulheres assim. E as mulheres mais maduras assumirem esse papel de modelar as mais novas. E é isso que Paulo vai continuar falando aqui para Timóteo. Que elas possam instruir as jovens recém-casadas. Como falta hoje nas nossas comunidades de fé referência. Como falta hoje nas nossas comunidades de fé um modelo, um exemplo. Nós estávamos na reunião de oração dessa semana, e aí uma das pessoas que estavam lá, uma irmã que já é avó, uma jovem avó, ela deve ter seus 60 e poucos anos.
e reclamando e pedindo oração pela neta. E o pecado da neta é que a neta já tem 12 anos, a neta levanta e não forra a cama. Não forra a cama. E essa avó, ela é bem durona. Ela é uma mulher assim, que fala grosso. Eu até duvidei se ela não era paraibana, né? Mas ela não é paraibana. Ela é daqui do norte de Minas. Mas a mulher, pensa numa mulher que tem presença, é aquela irmã. E ela chegou e falou assim: mas como é que você não forra a cama? E pastor, eu tentei, o que é que eu faço, não sei o que e tal. Eu falei: irmã, aí ela falou: eu falei com a mãe da menina, que é a filha dela, né? Falei com fulana, que a Beltrana não está forrando a cama. Mas a mãe não está forrando, nem a mãe forra, quanto mais a filha. Aí eu parei assim, eu falei assim: irmã, primeiro, vai orar a Deus e pede a Deus a sabedoria de como falar. Porque você falou uma verdade, tem que forrar a cama, né? Tem que ajudar a mamãe em casa. Mas tem que saber falar, você não pode chegar simplesmente com essa diplomacia americana, né? E chegar assim, metendo o canhão para cima. Não, calma. Aí, na hora que a gente foi orar, tinha outra irmã que conhece essa irmã. E falou assim: mas pastor, ela também não forra a cama dela. Aí eu... Ou seja, o que está faltando? Modelo. Uma coisa tão boba, tão simples. Mas o que está faltando hoje nas famílias? O que as mulheres precisam retomar? Modelo. Modelo. Uma geração precisa ensinar a outra geração o valor do respeito, do amor, do serviço a Deus, ao próximo. Senão isso vai se perdendo. Em questão de uma geração se perde, gente. Uma geração tem que influenciar a outra, e assim sucessivamente, para que a igreja não esmoreça, para que a igreja continue firme. Amém? A graça de Deus se manifestou salvadora a todos nós, nos educando para estas coisas. E as jovens devem fazer o quê? Eles devem aprender a amar os seus maridos e seus filhos. Amar não é fácil. Amar não é fácil. Elas precisam ser sensatas, ou seja, tem senso, simancol, né? Tem que ter senso, tem que ser honesta, boas donas de casa. Tem moça que não sabe nem fritar um ovo hoje. Tem homens hoje que cozinham melhor do que as mulheres. Não estou dizendo que os homens não devam cozinhar. Eu, por exemplo, só sei cozinhar para mim. Olha o egoísmo. Realmente eu não sei cozinhar para muita gente. E minha esposa cozinha muito bem. Então eu gosto muito de apreciar a comida da minha esposa, né? Então eu sempre dou a ela a oportunidade de aprimorar os dons dela. Então a gente tem esse acerto, né? Ela não vai passar mal comigo, né? Quem sabe um dia eu consiga entrar no curso de culinária. Mas enfim, tem faltado isso. Moças que não sabem lavar uma louça. E agora nossa falta de água, né? Aí que precisa aprender mesmo, lavar com medida, né? De maneira bem econômica. Porque senão, precisa passar um pano. Se não forra nem a cama, quanto mais passar um pano. Bondosas, tem um coração bom, sujeitas a seus próprios maridos. E aí a gente já sabe bem disso. Vocês participam de encontro de casal aí direto, já sabem desse beabá da sujeição. Então não vou muito falar sobre isso. Mas só é possível porque a graça de Deus se manifestou salvadora. Amém. E está nos educando. Ela está nos educando.
E olha qual é o objetivo também aqui, ó, para que a palavra de Deus não seja difamada. Paulo, pela ação do Espírito Santo na vida dele, foi muito feliz, não é? Ele colocou coisas tão práticas, como que devemos viver como igreja, como povo de Deus. E o alvo é que para que as pessoas vejam as nossas boas obras e glorifiquem ao nosso Pai. Jesus falou: eles vão saber que vocês são meus discípulos se vocês tiverem amor uns para com os outros. Amar não é algo natural. Amar conforme Deus manda, não. Amar, o egoísmo é o amor a si mesmo, né? Esse amor aí a gente já sabe fazer tranquilamente, não precisa ser ensinado, não. A gente já aprende desde novinho, a gente já nasce com ele. Mas amar como Deus quer que a gente ame a Ele e ao próximo, isso é algo divino. Não é um esforço seu, um esforço meu, não. Isso é obra da graça de Deus em nossas vidas. Amém. E os rapazes também sejam criteriosos em tudo. E a ideia de critério aqui é a ideia da peneira. Sabe, do crivo? Quando você pega a areia e vai fazer construção, vai construir, tal, fazer a massa lá, e você joga a areia e vai peneirando, e aí você tira toda a pedra, toda a sujeira, deixa passar só o que interessa. Essa mesma ideia aqui. Os jovens precisam ser criteriosos. Por quê? Porque o mundo joga o tempo todo, naquela época e hoje, coisas para nós. Há muitas vozes no mundo, há muitas propostas, há muitos discursos, há muitas falas, não é? Há muitos gurus aí no mundo. E Paulo está dizendo: os jovens precisam ser criteriosos, eles precisam saber avaliar as coisas. Mas você só vai saber fazer isso se a mente de Cristo está operando em sua vida, em minha vida. Amém. Como é que um jovem se torna mais sábio do que os seus mestres, conforme Provérbio? Quando ele teme ao Senhor. Não é assim que diz Provérbios? Amém. Que o jovem que teme ao Senhor, ele é mais sábio do que os seus mestres. Por quê? Porque ele está pautado em Deus, na sabedoria de Deus e não na sua sabedoria. Como é que um jovem cristão ou uma jovem cristã pode ser criterioso, pode saber escolher as coisas? Aqui me cabe, aqui não me cabe. Se ele tem a mente de Cristo desenvolvida nele, se ele tenda, primeiro se ele é nascido de novo, se ele é regenerado, não tem meio termo. Não tem como viver a vida cristã sem antes ter nascido de novo. Por isso que a graça se revelou salvadora. Esse é o ponto central desta mensagem, é o ponto central desse texto. Se eu falo a alguns jovens lá da igreja: gente, cresce. Pastor, eu posso isso, eu posso aquilo. Eu falei assim: vocês não vão me ver aqui pegar e fazer uma listinha do que vocês podem, do que vocês não podem fazer. Vocês conhecem a Deus? Vocês estão lendo a Bíblia para saber qual é a vontade de Deus? Porque ninguém pode dizer que conhece a Deus se não conhece a palavra de Deus, né? Nem que seja ouvida. Talvez pessoas que não sabem ler, mas têm a possibilidade de ouvir a palavra lida e conhecer a mente de Deus. E eu falo para os jovens: vocês precisam crescer espiritualmente. Quem precisa desse cabresto o tempo todo é criança ou animal, né, que não tem juízo. Precisa o tempo todo de cabresto.
Deus não colocou os pastores na igreja e os líderes para ficar vigiando a vida de ninguém. Eu falo para eles lá. Eu não sou liberal, viu, irmãos? Não sou liberal, não vale tudo não. Mas não sou eu não sou o Espírito Santo, não é meu papel fazer, é o do Espírito Santo. O jovem tem que ser criterioso, um jovem que nasceu de novo, um jovem que vai ver aqui de maneira que agrada a Deus, ele precisa ser criterioso. Então você, jovem, nessa noite, se você tem faltado critério, se você está engolindo tudo que você escuta, onde você está no seu trabalho, na faculdade, né? Nas amizades, nas conversas, nas ideologias, precisamos ser criteriosos. E vou contar um exemplo aqui da igreja venezuelana. E não tem só a ver com jovens não, mas com a igreja como um todo. Mas eu vejo que está faltando critério lá. Está faltando sabedoria. Sabe como é que a igreja lá se divide? Não é mais pentecostal e tradicional. Também tem isso lá. Mas hoje sabe como é que a igreja se divide lá? Pró-Maduro agora, que antes era pró-chavista, né? Agora é pró-Maduro contra Maduro. Não se pode falar de política dentro da igreja. Porque a igreja está rachada por causa da política. Eu tenho um amigo que é pastor batista e é venezuelano, ele e a esposa dele. Ele está falando isso para a gente. Ou seja, a coisa está tão complicada que você não pode na igreja falar de política. Refletir sobre política dentro da igreja. Não pode. Com medo de ofender as pessoas. Porque a igreja está dividida. Pró-chavista, antigamente, contra chavista. Cuidado, nós no Brasil temos que tomar muito cuidado. Porque daqui a pouco nós vamos estar pró-Lula contra Lula. Pró-Bolsonaro, melhor. Contra Lula. Cuidado. Cuidado. Temos que ser criteriosos, os jovens têm que ser criteriosos. Os adultos também, nós temos que ser criteriosos. Mas somente a graça de Deus que se manifestou salvadora, nos dá essa condição de olhar para esse mundo e avaliar as coisas numa perspectiva diferente do que o mundo coloca para nós. Amém. Porque o mundo está colocando aí, quem é o nosso próximo salvador da pátria? Não tem salvador da pátria, gente. Nem o exército vai salvar a pátria, não. Tem alguns que estão falando assim, volta à ditadura, né? Teve um lá, eu assisti um pedacinho ontem, teve um que falou assim, eu sou evangélico e sou a favor da ditadura, do golpe militar. Golpe militar, ele não usou golpe não. Da intervenção militar, ele usou uma palavra muito bonita, né? Da intervenção militar. Abaixa a corrupção. Aí ele já fala, eu sou evangélico. Aí ele já quer pegar você. É você que é o alvo dele. Cuidado. Precisamos ser criteriosos para ver de uma maneira que agrada ao Senhor. E aí Paulo então passa a falar para Timóteo diretamente, né? Perdão, para Tito diretamente. Olha, ser você pessoalmente padrão de boas obras. Então o líder, ele tem que ser esse padrão de boas obras. É perfeito? Não. O líder é perfeito? Não. O pastor Roberto é perfeito? Os líderes aqui são perfeitos? Os presbíteros? Não. Os diáconos? Não. Você? Não. Eu? Não. Mas temos que buscar viver as boas obras que Deus tem para nós. Então, se eu ensino que nós devemos servir as pessoas, eu tenho que ser o primeiro, se precisar, está aqui limpando o chão. Qual o problema? Qual o problema do pastor estar aqui passando pano com a irmã, ou com o irmão que está limpando a igreja? Se precisar, eu sei que o pastor Roberto não se nega a nada disso, não tem medo de trabalho, mas teve suas dificuldades lá, Porteirinha, outro em Espinosa, outro. Esses homens são homens de Deus, né? Que estão dispostos a servir o rebanho de Deus. Pastor Dinon, está lá, nosso pastor presidente. Mas quando tem feira missionária, quem vai lá ver, ele é o primeiro, sabe fazer o quê? Catar lixo. Ele ama ficar nessa área, né? Quando a gente vai fazer a divisão das tarefas, pastor Dinon é o primeiro. Não, eu quero ficar na equipe de limpeza.
e ele vai catar lixo. No acampamento de carnaval, ele fala assim: olha, vocês têm que fazer atividade física. Vocês não podem ficar sem fazer atividade física. Aí ele vai, sabe o que ele faz? Ele faz um aquecimento. Toda hora antes da mensagem, da ministração, ele faz um aquecimento. E aí ele vai e tem uma flexibilidade que nem eu, nem muito menino de 20 anos não tem. Ele baixa lá, estica a perna, estica o braço. 60 e poucos anos. Tem uma flexibilidade maravilhosa. É exemplo. Então, se nós queremos ensinar ao nosso povo, e aqui eu falo para a liderança, nós precisamos ser esse modelo para o povo. Não é aquela, faço o que eu faço, mas não faço, como é que é? Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Não. Tem que ter coerência entre a fala e a ação. Tem que ter coerência. Então, se você prega que as pessoas têm que ser generosas, você tem que ser um exemplo de generosidade. Se vocês falam que a pessoa tem que pôr a mão no bolso, você tem que ser o primeiro a pôr a mão no bolso. Porque a palavra convence, mas o exemplo arrasta. É um ditado popular e é muito certo. Amém. Torne-se padrão, né, de boas obras. No ensino, seja íntegro. Não negocie a verdade. Tenha reverência. Considere as coisas sagradas como sagradas. Não profane aquilo que é sagrado. Eu não gosto de certas brincadeiras. Eu vou fazer esse comentário aqui. Vou tentar não me prolongar muito. Mas eu não gosto de certas brincadeiras que eu vejo no meio evangélico. E eu acho que tem até um site aí, não lembro agora o nome do site, mas eu já vi alguma coisa com piadas evangélicas, né? São humoristas evangélicos. E eu não gosto de certas brincadeiras que as pessoas fazem com as coisas sagradas, né? Aí tá, se tu me cantas, tu me levas. Esse é o mínimo que vocês devem conhecer, né? Mas eu não gosto e não acho que isso é bíblico. Pegar aquilo que é sagrado e profanar. Não é. Então a gente tem que ter reverência com as coisas do Senhor. Linguagem sadia, ou seja, é uma linguagem saudável, uma linguagem que produz vida. Não é só não chamar palavrão. Não é isso. Não é só não chamar palavrão. É uma linguagem que produz vida. Irrepreensível. Para quê? Mas outro objetivo, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. Então hoje nós estamos numa crise terrível nossos três poderes, certo? Você vai para o executivo, não precisa comentar, né? Vai para o legislativo, o judiciário, que a gente ainda tinha uma esperançazinha, e você fica assim, puxa vida, né? O que está acontecendo? Uma crise de confiança. Por quê? Cadê o exemplo? Cadê o exemplo? Então, na hora de cobrar, como é que eles podem ter moral de cobrar alguma coisa? Como é que muitos daqueles que foram lá dar o seu voto para o não arquivamento ou para o arquivamento da denúncia contra o Temer, não tinha moral de estar ali. Não tinha condições nenhuma de estar ali. Mas estavam. Da mesma forma, nós como filhos de Deus, se nós não estamos vivendo dessa maneira, que é o que Deus quer para nós como igreja, como é que nós vamos chegar para as pessoas e falar, olha, há um caminho melhor. Não xinga não xinga seu marido não. Pode chamar nome com seus filhos. Mas você está chamando nome com seus filhos. Você está xingando sua esposa. Não pode. Né? Aí é a questão da hipocrisia, que nós devemos lutar muito contra esse pecado no nosso coração. Amém. O pecado da hipocrisia. Era um dos pecados que Jesus mais atacava com os líderes religiosos da sua época, era a hipocrisia. Falar
contra algo e viver exatamente o oposto daquilo que você está pregando, né? Não ter coerência do que se fala e do que se vive. Então, que Deus tenha misericórdia de mim, Deus tenha misericórdia de você, da igreja dele, que possamos de fato sermos íntegros, para que ninguém encontre brecha para falar mal do povo de Deus. Interessante que no versículo 9 ele está falando quanto aos servos. Irmãos, havia aqui essa categoria de pessoas, de servos, pessoas que serviam, talvez alguns com um salário, mas havia também os escravos. E não é que a fé cristã, ela apoiava a escravidão. A fé cristã, na verdade, ela ia contra a cultura. Ela estava ensinando aos servos e aos escravos a servirem os seus senhores de coração. Mas só podia fazer isso quem era nascido de novo, quem tinha sido alvo dessa graça de Deus que se manifestou salvadora. Somente um servo nascido de novo poderia ser obediente aos seus próprios senhores, não ser respondão e dando motivo de satisfação, ou seja, trabalhando bem, sendo um bom servo. A fé cristã não apoiou a escravidão, embora tolerou por um tempo. O princípio de liberdade, de igualdade entre as pessoas que estavam na fé cristã foi crescendo como uma sementinha, até se tornar uma grande árvore, e é lançar seus ramos e seus frutos, até chegar à abolição da escravidão. Mas até lá, nós precisamos amadurecer muito. Então, não é que a fé cristã apoiou a escravidão. Alguns homens, inclusive, infelizmente, e até em nome de Deus, usando o nome de Deus, falaram em favor da escravidão. Mas isso não é o evangelho de Cristo. Paulo falou, se você pode se tornar livre, se tem a oportunidade de se tornar livre, amém. Se não, fica na condição que você está. O importante é ser servo de Deus, escravo de Cristo. Amém. O poder aqui, que foi liberado pela ação da obra salvadora de Cristo, é tremendo, que o inferno realmente não podia conter. Era de uma proposta nova para as relações humanas, totalmente destroçadas pelo pecado. E ainda continua a mesma coisa. Precisamos olhar de novo para a palavra de Deus, resgatar esses valores da palavra de Deus e confrontar a nossa época, confrontar a nossa educação, confrontar a nossa formação, confrontar a maneira como os nossos pais nos ensinaram, e só deixar permanecer aquilo que está em linha com a palavra de Deus. Amém, amém, irmãos? Amém. A fé de Deus, a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade, ou seja, deixando de lado essa vida ímpia, essa vida contra Deus, de paixões mundanas, possamos viver hoje de maneira sensata, justa e piedosamente. Então, a graça, somente a graça, ela não é um conceito teológico abstrato, de um teólogo que estava lá, com muita filosofia na cabeça, e escreveu um compêndio de teologia. A graça salvadora de Deus, ela é o ato de Deus, de produzir vida espiritual em homens e mulheres que estavam mortos. Amém. E que passam agora a ter uma qualidade de vida diferente das outras, que estão longe dele. Por que a igreja é diferente?
Nós não somos melhores do que os outros lá de fora. Não somos. Essencialmente não somos. Mas somos diferentes. Porque a vida de Deus está em nós. E está operando em nossas vidas. E eu acho maravilhoso a maneira como ele encerra esse capítulo. Ele fala de um aguardar a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus. Então, nós estamos aqui nesse momento, vivendo dessa maneira para ornar a doutrina de Cristo. Nós somos o exemplo que Deus acendeu neste mundo que está em trevas. E nós temos uma expectativa. A expectativa da manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Cristo é Deus, Ele está voltando. Nós precisamos, como igreja, ter esse foco sempre, não podemos perder. Aqui é uma consequência, é um efeito cascata. Quando a igreja deixa de viver nessa dimensão da vida que Deus tem para ela, que uma geração não passa para outra geração as obras e os feitos do Senhor, não impacta a próxima geração, nós perdemos o foco da volta de Jesus. A igreja para de falar da volta de Jesus. Já notaram isso? E a gente começa a viver como se a realidade daqui é a única realidade que existe. E não é. Isso aqui é provisório. Isso aqui vai passar, está passando. E Cristo está voltando. Ele se deu por nós. Como diz o versículo 14. A fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo seu, exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Cada vez mais, o verdadeiro cristianismo, o cristianismo bíblico, será rejeitado. Eu não estou falando aqui, gente, das ideologias evangelicalistas que nós temos aí, não. Né? Eles falam que os evangélicos fizeram isso. Cuidado, evangélico é uma nomenclatura muito abrangente hoje, né? Há 30 anos atrás não, era bem mais definido. Mas hoje, falar assim, eu sou evangélico, cuidado. Eu fiquei sabendo que tinha um evangélico traficante. Evangélico traficante. Veja que absurdo. Que ele estava mandando meter bala no centro de Macumba, lá no Rio de Janeiro. Irmãos. Ele estava fazendo a obra de Deus. Pasmem. Pasmem. Então o evangélico hoje não diz muita coisa. Não diz muita coisa. Tem que amar. Aí eu li essa sacerdotisa lá, né, do candomblé. Ficou muito sentida. E aí ela pediu asilo na Suíça. Porque ela não podia ficar no Rio de Janeiro. Porque ela estava se sentindo assim... rejeitada, não, como é que é? Ameaçada, né? Por causa da perseguição religiosa. Ela declarou que queria ficar na Suíça porque ela estava sofrendo perseguição religiosa no Brasil. Claro. Comentários à parte. Mas nós temos que amar as pessoas, mesmo aquelas que não sejam de nossa fé. Amém. Mas como é que você vai? Entendeu? É evangelho, cuidado com isso. Redimir de toda iniquidade, um povo exclusivamente seu. Então, essa exclusividade, o verdadeiro cristão, aquele que é bíblico, aquele que vai procurar andar na presença do Senhor, coerente com a palavra, coerente com a vida, na vida, vai sofrer perseguição. Sabe por quê? Porque Cristo é exclusivista. Amém. Embora ele ame o pecador, ele é exclusivista. Ele não divide a glória dele com ninguém. E é somente ele mesmo que leva para o céu. É só por ele mesmo que nós temos
o caminho aberto para o Pai. A fé cristã, o Evangelho, as boas novas de salvação é essa. Você está perdido, precisa de Cristo. Ele é o caminho de Deus. Ele é o caminho para Deus. Não tem outro. E quanto mais a gente pregar essa mensagem, somente pela fé, somente pela graça, somente por Cristo, enquanto nós pregamos, nós vamos ser perseguidos. Então não estou falando dos evangelicalês de plantão, né? Eu estou falando de você de viver a sua fé de maneira sincera, honesta, bíblica, porque Cristo exige de nós exclusividade. Amém. E Paulo encerra: diz estas coisas, exorta e repreende com toda a autoridade. Não com a autoridade de Tito, nem com a autoridade de Paulo, embora eles receberam essa autoridade da parte de Deus, mas a autoridade do próprio Deus. Amém. A graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Irmãos, a graça de Deus não é um conceito longe, abstrato, alcançável apenas para os teólogos e pensadores. Isso é para você e para mim. Amém? Nós só estamos aqui porque a graça de Deus nos alcançou. A graça de Deus nos mudou, nos regenerou. E ela tem nos sustentado até o fim. Amém?